Vi que você aborda muito o tema sobre arquétipos. E para uma pessoa que não é familiarizada sobre esse termo, como você resumiria uma explicação sobre o que é um arquétipo? Legal. Então, existem algumas explicações. Eu estudo arquétipos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre arquétipos foi em 2010. Eu fazia publicidade e propaganda e eu tinha uma cadeira de psicanálise. Em 2015 foi quando eu entendi que digamos assim, esse conhecimento, ele poderia ser utilizado na prática. E aí em 2019 eu comecei a aplicar. Então foi um tempo ali, né, de maturação, de estudar mesmo sobre isso. E por que eu digo que tem várias formas de explicar? Porque uma forma é extremamente teórica, relacionada à parte da psique humana, que na verdade ela está coligada à relação com a marca. Então assim, existe a forma só teórica que você não consegue colocar em prática de forma alguma. Então assim, se eu te explicar dessa forma, você vai pensar, tá, mas que porra é essa e o que eu faço com isso? Entende? Não tem como. E existe a forma prática, que é a forma que as pessoas utilizam com as marcas, no marketing, na publicidade. Qual que é a forma prática? A forma prática é você entender o que é o seguinte: existe um padrão de comportamento nas pessoas, em como elas percebem o mundo, em como elas percebem tudo que está ao redor delas. Existe um padrão, por quê? Porque nós temos, como se fosse no nosso DNA, uma forma de observar o mundo. Então, desde pequeno, você é meio que ensinado a isso, só que existe como se fosse alguma coisa, uma assinatura no teu DNA que faz com que você enxergue certas coisas da mesma maneira. É como se fosse um jogo de xadrez, e aí você tem as regras do xadrez. A gente pode ter várias variantes, entende? A nossa vida, ela vai ser diferente. A minha, a sua, a tua. Só que existe alguma coisa na regra do xadrez que precisa ser obedecida. Na nossa visão, né, de mundo, isso é arquétipo. Por quê? Porque existe, por exemplo, o arquétipo do bem e do mal. A nossa visão sobre bem e mal, a não ser que a pessoa tenha um problema cognitivo, ela vai ser a mesma. Né? Se você vê alguém tentando matar um filhotinho de gato, cara, tu vai ficar, mano, isso aqui é cruel. Sim. Não é verdade? Claro. E aquilo ali tem uma representação imagética naquela estrutura ali do gatinho sofrendo, de alguém pisando e tal. Tem toda uma representação, entendeu? Então, assim, aquilo ali é algo comum para todos nós. Você foi ensinado a isso? Bom, a criança ela pode até ter sido ensinada a isso. Até os 12, 13 anos de idade acontece a nossa formação de caráter, né? Então, aí que tá, uma pessoa sem caráter ou um psicopata, ele não vai sentir emoção naquele momento, ele não vai sentir a empatia que a gente sente. Mas qual que é o ponto? Essa estrutura de bem e mal, ela é separada imageticamente pelos arquétipos. Vou dar um exemplo. Como que você cria uma estrutura de bem arquetipicamente? Coragem, bondade, vontade de fazer o bem. E como que você cria uma imagem disso? Ah, um herói, um guerreiro com a sua espada. Entende? Por quê? Porque ele é diferente de um dragão que tá pronto para atacar ele. O dragão, ele tem questões imagéticas nele que já fazem com que você comece a sentir cara, será que é do bem ou do mal? Como vilão. Como vilão. Se tu vê uma aranha gigante, tu vai abraçar a aranha gigante? Não, ela tem uma estrutura Sim. que imageticamente ela já te deixa meio acuado. Te passa um sinal, né? Ela te passa um sinal. Por quê? Por causa das presas, por causa da 8 pelo. patas. É, exato, muitas patas. Então, assim, é uma estrutura imagética que faz com que a gente perceba o mundo. Isso é arquétipo. Arquétipo é um tipo de estrutura que já está montado. Entende? E que nós percebemos, tá no nosso inconsciente, que é como se fosse assim, imagina que é um cérebro virtual que conecta todos nós. A gente chama de inconsciente coletivo. Aquilo que você sente, eu sinto. Entende? Pode não ser da mesma maneira, mas lá no fundo ela tem a mesma percepção. E aí a gente entra numa questão de comportamento de público. Porque se eu sei que existe um inconsciente coletivo, eu sei que de repente o movimento que eu fizer, a imagem que eu demonstrar, né, por que eu tô com uma lapela pique aqui, por que é uma lapela grossa e pontuda, por que da gravata, por que da roupa, por que do cabelo, por que da entonação que você utiliza. Cara, as pessoas, por mais que elas recebam aquilo na sua particularidade, no final a mensagem é uma só. E você precisa trazer a mensagem certeira. Então essa, pra mim, é a melhor forma de explicar o que é arquétipo, né? Não sei se tu queria uma resposta curta, ou média, ou comprida. Mas o arquétipo, ele é esse padrão. É um padrão de imagem que as pessoas percebem porque tá no nosso inconsciente.
E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui e outra aqui também.